Olá, franchising! Aqui estamos em mais um podcast, este patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Muito obrigada, Sultis, porque hoje estamos aqui com 3 feras do franchising brasileiro, aqueles que construíram essa história que a gente vive hoje. Comigo está aqui o André Friederheim, amigo de longa data, a Cláudia, que sempre a gente esteve juntas desde lá do início, e o meu querido Marcelo Scherto, que é um dos fundadores aqui da casa, da Associação Brasileira de Franchising. Eu vou pedir que cada um deles fale um pouquinho da trajetória deles e dê para a gente uma dica, uma informação de quem os trouxe até aqui, de como que é, o que eles lembram dessa infância, dessa trajetória que fez eles chegarem aqui como pessoas e expoentes do franchising brasileiro. Vamos lá, André? Vamos lá, começar. Obrigado, Cris, obrigado ABF por nos convidar para cá. E eu vou contar, Marcelo, você não sabe, mas você foi a primeira pessoa com quem eu tive contato com o franchising. É isso que dá ser velho, né? É isso que dá ser velho. Você foi meu professor na GV, no 8º semestre, numa matéria eletiva, e eu escolhi o franchising. E por uma grande coincidência, eu acho que durante aquele semestre, eu passei no departamento de estágios da GV e tinha uma vaga de estagiário numa empresa de consultoria, que naquela época nem era consultoria, era uma empresa de venture capital que queria trazer marcas internacionais para o Brasil, que se chamava Francap. E eu vi esse estágio lá. E eu fui fazer entrevista. Então, a minha história começa aí, o Marcelo mostrando o que era franchising. Eu, por acaso, numa coincidência enorme, encontrando uma vaga de estágio, me tornei o primeiro estagiário da Francap. Então eu tenho um pouco daquela história do estagiário que virou dono. Que virou presidente. Uau! Foi assim, isso eu estou falando 1990. Uau. Então a gente está falando aí em 35 anos, foi quando eu entrei como estagiário da Francap. E aí eu tive todo um caminho percorrido na Francap, etc e tal, que depois a gente pode explorar um pouquinho. Mas essa foi um pouquinho da minha história. Assim, foi uma coincidência enorme, porque eu trabalhava na Arthur Andersen, hoje Accenture, mas na época era Andersen Consulting, e resolvi realmente mudar, porque eu entendia que o franchising estava engatinhando ainda no mercado brasileiro. Não, e estava, se nós estamos falando de 1990, sim, realmente estava. A ABF foi de 87, momento. né? Não, a ABF foi fundada em 87. Mas veio o feeling do momento, né, André? Exato. E esse feeling te trouxe até aqui. Hoje até sócio da Francap, onde você estagiou. Isso. Show. E você, Cláudia, vamos lá. A minha história também é bem interessante, André, e o André sabe um pouquinho como é que ela começou, mas eu já tinha minha consultoria na área de organização e métodos. Uau! Trabalhei 15 anos numa grande corporação e eu me formei. Que corporação que era? Era uma empresa, indústria petroquímica, que atuava nos Centro-Oeste, Norte e Nordeste, chamava Sotav. E era importante organização e métodos naquela época para as grandes organizações, né? Eu me formei ainda na faculdade, eu fui orientada pelo proprietário da empresa, o presidente, para me formar em OIM. Vim para São Paulo, fiquei aqui tendo um intensivo em OIM, em auditoria interna. Fiquei 15 anos nessa empresa. Fizemos todos os processos das indústrias, tinha indústria em Recife, Belém, Goiás, escritório de negócio em São Paulo. E acabei vindo para São Paulo, eu tinha um sonho de vir para São Paulo, eu sou lá de Goiás. Vim para São Paulo e eu tinha um anúncio, essa empresa quebrou, só resumindo, ela quebrou e deixou muita gente em situação delicada. E eu fui para o mercado, e eu sabia fazer isso muito bem, muitos empresários já me conheciam. E eu vim para São Paulo fazer uma pós-graduação na GV e na SPM e resolvi colocar meu escritório aqui. Coloquei um anúncio na Páginas Amarelas, que eu fazia manuais, reestruturação, processos. Uau. E um consultor de franchise que estava começando a atuar no Brasil em franquias, aqui em São Paulo, Daniel Citron, achou esse anúncio, me chamou, porque ele estava com dificuldade de fazer manuais para as redes de franquia que ele estava formatando.
Bom, daí... Manual sempre importante no franchise. Continua sendo até hoje. Importante. Daí nasceu uma parceria estratégica muito interessante, nós ficamos juntos no boom do franchise. Ele falou, Cláudia, vem para cá, fecha seu escritório, vamos nos unir aqui. Olha e só. Fizemos isso, eu gosto muito do Daniel, ele é um super empreendedor. E ele muito forte em franchise, e eu em processo. Então foi o casamento perfeito, nós ficamos juntos acho que uns 6 anos. E pegamos o boom do franchise, o André tinha acabado de sair, né, André? Já estava com a empresa dele. Pegamos o boom do franchise, fizemos marca como Yatsma, como Vivenda do Camarão, São Paulo Petróleo, várias empresas. Bom, ele resolveu vender a empresa, e aí o André comprou a empresa, eu não tinha dinheiro na época. Olha Nem eu também não tinha dinheiro. Negociou melhor, hein? Tinha cara de pau. Tinha cara de pau, né? Eu também Ele não foi tinha mais dinheiro. inteligente do que eu. Naquela época a gente não sabia ainda negociar tanto, eu poderia ter comprado. Mas que bom que foi o André. A gente acho que ficou tudo muito bem. O André super na mesma linha do Daniel. E eu voltei para o meu escritório. Aí nós passamos a Já ser... chamava Bittencourt? Chamava Organiza Consultoria Empresarial. Uau. E com o franchise, aí nós mudamos a razão social para Bittencourt Consultoria. Nessa época que eu fui trabalhar com o Daniel, que nós fizemos a parceria, eu me aprofundei no franchise, me apaixonei. E a partir daí, então, nós começamos a fazer muitos projetos, eu aprendi muito com ele aprendeu muito comigo. E ele falava, Cláudia, você tem uma coisa espetacular, você tem metodologia. Eu falei, uau, quem faz processo? E aí foi isso, depois eu voltei e fiquei no meu escritório, né? O André, viramos concorrentes, uma concorrência saudável, até a gente, no período de transição, trabalhamos junto em alguns projetos. Sim. E cresci junto com o franchise, a gente pegou o boom do franchise, fizemos vários projetos. E aí foi uma história, e depois eu participei aqui da ABF dos cursos, tem uma série de coisas que a gente fez depois. Que legal. E aí as filhas cresceram, e né? as filhas cresceram, vieram e se juntaram a você. Exato. Tem uma história. E assim vai. E aí, Marcelo, onde tudo começou? Onde tudo começou? Bom, eu era estudante de Direito na cidade de Santos. Um belo dia pedi transferência para São Paulo. Caí num desses escritórios que hoje é imenso, mas naquela altura era meia dúzia de advogados, esses escritórios internacionais, no qual todos os advogados tinham feito mestrado nos Estados Unidos. Então eu percebi ali, percebo hoje, né, com maturidade, olhando para trás, a influência que o ambiente tem em você. As pessoas com quem você convive, eu digo sempre o seguinte, escolha muito bem com quem você convive hoje, porque isso vai determinar o que você vai ser amanhã. Marcelo, é aquilo, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. Não, é isso. Então, e esses caras acabaram me influenciando para eu ir fazer mestrado nos Estados Unidos. E eu fui. E eu lia muito sobre marketing. Marketing era a paixão, a advocacia era o trabalho, né? E eu fui para lá com um conceito na cabeça. Eu preciso encontrar o meu nicho, um nicho de mercado. Porque senão eu ia voltar para o Brasil. Pra você ter uma ideia, meu registro na Ordem dos Advogados aqui no estado de São Paulo é 52 mil e alguma coisa. Tinha mais de 52 mil advogados no estado de São Paulo antes de mim. Eu ia ser mais um. Eu não queria ser mais um, porque eu não sei, dentro de mim tinha alguma coisa que dizia... Tinha esse bichinho que mexia lá. Eu preciso achar alguma coisa onde eu vá ser o número 1. Tá e eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado, e uma das matérias eletivas eu escolhi por mero acaso. Eu escolhi, na verdade, Cris, tenho até vergonha de dizer isso hoje, mas eu escolhi por causa do horário, porque ela me permitia ficar na cama uma hora mais. É bom também. Não é isso, eu tinha saído da cidade de Santos e ido para Nova York. Pô, no dia que eu fui fazer matrícula para o segundo semestre, sei lá o que é, segundo termo, etc., fazia 17 abaixo de zero. Eu tinha saído de 30 graus positivos para 17 negativos. Dá licença, né? Eu queria ficar uma hora mais na cama. Então as matérias obrigatórias eram obrigatórias, não tinha o que fazer. As eletivas eu escolhi com base no horário, sem saber o que eu ia fazer. E caí num curso, cujo nome eu nem me lembro, mas alguma coisa... Contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer bobagem dessas, né? E o professor era um dos poucos advogados naquela época, eu estou falando de 1977, 78,
Era um dos poucos especialistas em franchising nos Estados Unidos. Phil Zeidman, não? Não era eu não. Ele era também da colônia, também era judeu, mas eu não consigo, até porque na NYU, New York University, era chamada de NY Jew, né? Só tinha professores, 90% dos professores eram judeus. Eu não consigo lembrar o nome do cara, e o cara teve uma importância absurda na minha vida, porque ele me fez enxergar que existia uma coisa chamada franquia e que ainda praticamente não existia no Brasil. Então eu voltei para cá decidido a ser o primeiro advogado especializado em franquia. Só tinha um defeito. Como ninguém fazia franquia, não tinha franqueadores. Eu não tinha para quem trabalhar. Então eu fui trabalhar com outras coisas até aparecer a oportunidade de começar a falar em franquia. E aí eu tive a tortuosa ideia de criar uma consultoria para gerar clientes para o meu escritório de advocacia. Olha que ideia imbecil, né? Assim, eu não era para ser consultor, eu queria gerar clientes para a advocacia. E acabei me apaixonando muito mais pelo lado da consultoria do que pelo lado da advocacia. Larguei a advocacia. A advocacia foi um meio. Foi assim, não, e as coisas assim, eu tenho certeza, Cris, o acaso tem uma importância absurda na vida da gente se a gente tiver alerta, atento e preparado. Por isso, Marcelo, que é importante para a gente viver o acaso, que a gente se cerque de pessoas boas. Com certeza. Né? Vocês aqui, os três, citaram pessoas que foram super importantes nessa trajetória de vocês. O André, o Marcelo, você, o Daniel, e você, esse professor. Você vê como interessante, assim, o Daniel citou o curso que ele fez na GV, eu citei o curso que eu fiz na NYU. O André citou. O André citou. Você citou o Daniel, que foi seu orientador no curso. Então você vê como o professor tem uma importância absurda e é tão pouco valorizado no nosso país. Mas olha a importância que tem. Quanta gente está nos assistindo que foi altamente impactado por algum professor ou professora e o reconhecimento a esses professores é pouquíssimo. No mundo atual tão machucado, né, que é o mundo que a gente vive, a gente esquece de reconhecer aquilo que nos depositou conhecimento. E é a base, é o conhecimento que a gente acumula que nos traz aqui até hoje. Não adianta querer viver tudo rápido. Como você também citou o exemplo, né? Aquela hora dava para você escolher uma matéria uma hora mais tarde. O André como estagiário, a Cláudia escolhendo fazer uma faculdade orientada por alguém do trabalho dela. Tudo ao seu tempo e à sua hora, né? Às vezes a gente quer acelerar demais, forçar demais uma barra, e a gente precisa de tempo. É natural da humanidade que a gente viva e deposite esse conhecimento para a gente ter o que oferecer, porque senão fica supérfluo, né, André? Cris, e quem trabalha com gestão de projetos sabe que não se produz um bebê engravidando 9 mulheres esperando um mês. Não adianta querer acelerar as coisas. Eu gostei do exemplo. Você tem processo, você tem método, você tem coisas que têm que ser feitas um passo depois do outro. Né? Eu tenho uma preocupação grande com os jovens de hoje, e eu falo isso lá no escritório, porque nós estamos vivendo um momento, um mundo da superficialidade. Boa. As pessoas não se aprofundam. E do atalho, né, Cláudia? E não quer estudar. Eu falo, poxa, você estudou esse tema aqui? Olha aqui, tem um livro aqui maravilhoso. Estuda aqui, ó. Kotler, está aqui, ó. Estuda, ele fala tudo de mercado e tal. Eles têm, eu não sei se é preguiça ou acha que só o curso, o curso que fizeram é o suficiente. Não é. Eles não vão para frente. Eles vão chegar até um estágio e não vão conseguir. Não, é a cultura do título. O cara lê o título da matéria e acha que já entendeu tudo. E a influência das mídias sociais. É o clique. Né? A influência das mídias sociais que está sendo extremamente prejudicial para esses jovens. Né? Bom, daqui então eu já posso tirar uma dica para quem está nos ouvindo agora, que é: se aprofunde. Né? Leia. Invista no seu conhecimento, porque isso vai ser um diferencial logo mais lá frente. E a gente tem agora até um chat GPT, quer dizer, a gente tem essa inteligência artificial vindo, tem um lado bom e tem um lado também ruim, porque deixa as pessoas mais superficiais ainda. Se ela fez um bom prompt, se ela conseguiu fazer uma boa pergunta para o chat GPT, ela consegue praticamente fazer um projeto de consultoria inteiro. Consegue fazer tudo. Consegue fazer absolutamente tudo. Mas uma coisa não tem a profundidade, não tem o know-how de mercado, nunca André, viveu nada. Uma coisa interessante, tem uma cliente da Xerto, que é uma grande multinacional, que para selecionar estagiários e trainees, um dos exames que faz, uma das provas que faz,
é pedir para a pessoa redigir 4 prompts, dar o problema e dizer assim, que prompt você redigiria para o ChatGPT para encontrar a resposta, a melhor resposta para essas questões. E a maior parte é barrada nessa parte da prova, porque não consegue redigir um prompt por falta de vocabulário. Exato. Vocabulário Podemos é leitura. aqui traduzir que o prompt é uma pergunta. É uma pergunta que você faz. Vamos entender assim que o ChatGPT, como qualquer outro sistema de informática, é um sistema extremamente burro. Ele é CDF, ele faz correlações, ele capta informações, faz correlações. Mas se você colocar a pergunta errada, você vai receber a resposta errada. Se você fizer uma pergunta mal feita, você vai receber uma resposta mal respondida. Mal respondida, é isso mesmo. É isso. Né? Lá também na Bittencourt você tem visto os mais jovens usando bem o ChatGPT e outras inteligências mas artificiais. Eu tenho uma briga constante lá com os líderes para fazer a turma estudar. Eu vim dessa geração que eu estudo muito até hoje. Todo ano eu faço pelo menos 2 cursos. E falo para a turma para fazer, porque senão nós ficamos fazendo mais do mesmo. Né? André, eu contratei, só para falar, eu até contratei um cara agora dia 26 de fevereiro, ele vem lá na Francap e ele vai dar para a gente quais são os programas de inteligência artificial que a gente deveria usar e conhecer para toda a minha equipe. Então a gente vai ter um dia lá com uma pessoa especializada para conhecer o que tem no mercado sobre inteligência artificial. Porque tem coisa boa, ótimo. Tem mais de 10 mil programas que você poderia usar e você precisa saber quais usar e quais como usar. Como. Então a gente vai começar agora a treinar todo mundo. E é o caminho. Não tem. Mas conhecimento é importante para a gente saber perguntar. Claro. Eu acho que essa é a questão, para você poder utilizar bem tudo que tem a inteligência artificial para nos oferecer, você tem que ter o seu conteúdo, o seu background, para você poder fazer as perguntas certas. Você sabe o que é interessante? Em muitas situações, pessoas mais velhas formulam perguntas muito melhores porque tem mais vocabulário. Sim. O Walter Longo, outro dia tinha um vídeo dele aí na internet, veio cair na minha mão, o Walter é amigo, coisa e tal, veio cair um vídeo na minha mão, alguém me mandou, em que ele diz o seguinte: se a pessoa não souber a diferença entre afrontar, confrontar e defrontar, ele não consegue formular uma pergunta certa. Então falta para os jovens, porque leem pouco, porque estudam pouco, exatamente. Falta vocabulário. Realmente há pesquisas mostrando que esta geração atual tem uma redução muito grande no vocabulário com relação às gerações anteriores. E a dificuldade de escrever é muito grande. Muito, não consegue redigir, não consegue estruturar o pensamento, né? E isso é falta de leitura. E para a gente poder construir essa linha histórica, né, que nos trouxe no tempo, essa linha do tempo, vou perguntar para vocês três aquilo que vocês entendem que assim foi fundamental e ao mesmo tempo desafiador para a gente trazer o franchising brasileiro aos dias de hoje, né? O que nessa trajetória do tempo, vamos falar desde a década de 70 para quem viveu, década de 80, os anos 90, que aí a coisa pegou fogo mesmo no franchising, né? No sentido de ser a grande explosão, o grande momento do franchising brasileiro. O que vocês entendem que foi desafiador e, ao mesmo tempo, nos trouxe até aqui? Bora, André. Olha, assim, eu acho que vou falar uma experiência minha que eu acho que é importante e que me fez com que eu tivesse uma outra visão sobre o mercado de franchise, porque, como eu falei, eu comecei como estagiário, uma empresa de consultoria, mas eu me tornei um master franqueado de uma marca de franquias, né? De 2 marcas, do Café do Ponto e da Casa Pilão. Então, eu brinco que eu era aquele consultor. O consultor, geralmente, ele está dirigindo, o cliente está dirigindo o carro e o consultor está do lado com o Waze. Né? Vira à direita, vira à esquerda, faz isso, olha o farol, etc e tal, e você vai dando dicas e fazendo. E eu me sentia muito, talvez até porque eu comecei muito jovem como estagiário, eu era um cara, eu comecei com 18 anos na Francap, 19 anos, assim, e aí eu sentia falta de ter uma vivência prática, efetivamente, em franquias. E numa negociação que eu acabei tendo com a JDE, que é uma maior empresa de cafés do mundo, né, uma empresa holandesa, gigantesca, eu me tornei um master franqueado que me deu muito know-how sobre franquia, né? Porque uma coisa é você
ser um consultor e falar como fazer, outra coisa é você fazer e ter as dores do dia a dia. Então, para mim foi essa minha grande virada na minha... Continuo com a minha empresa de consultoria, mas tenho também uma experiência como gestor de rede, como líder de rede, que me deu essa vivência. Eu acho que então a parte teórica e a parte prática é menos chat GPT e mais sola de sapato, cuidar de rede, cuidar de franqueado. Foi isso que me trouxe até aqui. Então, você pode resumir que teoria e prática, quando convergem, fez o franchising brasileiro acontecer no seu olhar. Totalmente. Né? Perfeito. E você, Cláudia? Eu acho que a ABF teve um papel importante na disseminação da informação sobre o franchise, os cursos da ABF. Eu lembro que quando nós íamos para as primeiras feiras de franquias, era uma mesa com 4 cadeiras. E tinha, não sei se o Cheto lembra, tinha os consultores escalados para atender as empresas que estavam interessadas em conhecer um pouco sobre franchise. E a gente atendia e falava. E isso foi evoluindo muito, a ABF com esse papel inicial, né, que foi muito importante, as próprias consultorias fazendo seus trabalhos de divulgação, fazendo o seu papel de divulgar e de disseminar as boas práticas do franchise, com cursos, né? Francap fez, eu fiz bastante, o Cheto começou com um curso muito importante que até hoje todo mundo faz, muita gente faz esse curso. Eu fiz em 2005, eu lancei o Como Gerenciar uma Rede de Franquias. Até hoje esse curso é procurado. Então, a informação, né, com qualidade é que fez realmente a gente chegar com o franchise onde chegou e continuar, né? Porque hoje quantas pessoas erram no franchise por falta de informação? Porque não é lá olhando no Instagram um guru do franchise que ele vai aprender, não é? Verdade. E aí o cara tem não sei quantos 1000 seguidores. E, meu Deus, o que é que esse pessoal, que profundidade eles estão vendo Fala umas barbaridades. Nessa turma. Então, Cláudia, com você, é uma instituição séria, né, que fez esse guarda-chuva do franchising brasileiro nessa caminhada, e educação. Né? Educação fez o franchising ser o que é hoje. Isso que a gente extrai da sua fala, é isso? Exatamente. Boa. E aí, Marcelo? Cris, eu vejo um ponto de virada, aquele turning point. Você mencionou aí, final da década de 90, foi quando o franchising explodiu, né? Mas teve o que levou a esta explosão foi um fenômeno, na minha visão, assim, eu estava lá vivendo isso e acompanhei. Teve um fenômeno chamado reengenharia, que recebeu alguns nomes. Era downsizing, right-sizing, reengenharia. O que é isso? Reengenharia, assim, um consultor americano foi ao Japão, que naquela época estava explodindo, o Japão bombando, a economia americana afundando, a economia japonesa explodindo, e o cara foi ver o que as empresas japonesas estavam fazendo. E o que elas estavam fazendo era encolher muito a equipe, né? Você reduzir, você ter menos camadas, você ter menos hierarquia, você ter menos gente cuidando de tudo. E aí, isso foi aplicado no mundo inteiro. Esse consultor escreveu um livro, divulgou isso foi aplicado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, de repente, grandes empresas de todos os segmentos começaram a mandar um monte de gente embora, deixando menos gente para fazer o trabalho que antes era feito por mais gente. E começaram mandando embora, logo de cara, os caras de gerência média para cima, porque eram os mais caros. Então, você tinha empresa onde você tinha 10 diretores, reduziu para 5 diretores. O trabalho continuou igual, mas de repente você tinha 5. Antes, cada diretor tinha a sua secretária. Verdade. Não existia pool de secretária. Tinha motorista, cada secretária tinha 2 motoboys, o diretor tinha uma sala imensa, o presidente tinha um andar, e as empresas deram uma enxugada nisso. Então, muitos executivos de nível médio e alto foram postos na rua. E não adiantava mandar currículo, porque todas as grandes empresas estavam fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, em todos os ramos. Então, muita gente ficou desempregada. Alguns desses caras, gerentes de médio e alto nível, diretores, etc., alguns viraram consultores, alguns viraram professores, alguns criaram uma empresa do zero ou se associaram a uma empresa já existente, mas muitos viraram franqueados.
E aí houve um movimento muito interessante, porque de repente havia um monte de franqueados muito mais preparados do que os franqueadores. Eram caras que tinham sido treinados em Harvard, em Wharton, em Stanford, coisa e tal, sabiam lidar com ferramentas de gestão sofisticada que os próprios franqueadores não sabiam. Naquela altura, as empresas franqueadoras brasileiras eram pequenas. Estou falando final dos anos 80, começo dos anos 90, eram empresas pequenas. E de repente os franqueados eram muito mais poderosos, vamos dizer, em termos de conhecimento, de gestão, etc. E puxaram a empresa, obrigaram. Então veio uma demanda de baixo para cima, empurrando, e obrigaram as empresas franqueadoras a se profissionalizarem. Foi isso que deu a virada, que deu essa explosão no final dos anos 90, e depois entramos em 2000, 2010, etc., que vem essa coisa maravilhosa. Então a própria ABF, que já existia, foi criada por nós em 87, quem redigiu a ata de fundação fui eu, à mão, né? Momento histórico, hein, pessoal? Criei em 87, julho de 87, para ser preciso. Mas ela foi ganhar força mesmo a partir de 95, 96, até porque em 94 a gente teve o Plano Real, que deu uma virada na questão de inflação. Então houve uma conjunção de fatores que obrigaram uma profissionalização. Eu diria que hoje o empresário franqueador, de forma geral, claro que tem exceções, mas você tem gente muito mais profissional do que era lá no início. Nós já vamos falar de hoje para o futuro. Mas então, Marcelo, do que você nos traz é a conjuntura, né? O momento socioeconômico, o ambiente foi responsável também para nos trazer até aqui, para o desenvolvimento do franchise. E o interessante, Cris, é que naquele momento que a gente está vivendo a coisa, você não se dá conta. Não percebe. Você consegue analisar 10 anos depois, 15 anos depois, você consegue olhar para trás, olha o que aconteceu. E a sua segunda contribuição é você ter, né, nessa maravilha que é o franchising, da relação franqueado-franqueador, aquele momento franqueados que tinham um know-how, um conhecimento. E compartilharam com o resto compartilharam e foi muitos capaz... viraram até sócios. Sócios da franqueadora, né? Mas tem uma passagem muito interessante no desenvolvimento do franchise, no início, nessa coisa de comunicação, que uma vez eu fui convocada para participar de uma audiência de um empresário contra um consultor de franquias em Curitiba. Ele trouxe a empresa a franquia para a feira, e quando o empresário chegou na feira, ele viu que ele não tinha um monte de coisa. E eu fui escalada, acho que foi até a ABF na época, que foi acionada, e eu fui lá para falar na audiência para o juiz o que era o franchise. Ou seja, uma coisa totalmente inusitada. E, em função disso, evoluiu para a gente fazer aquela cartilha, né, que foi feita em 2005 no governo lá do ministro Furlan, para falar para os três poderes o que era o franchise. Porque ninguém sabia. Era uma desinformação total. Então, assim, o papel da BF, dos consultores e da comunicação para o mercado, advogados que atuam no sistema, foi super importante para... E dos franqueadores e franqueados de entenderem a importância, né, André? A gente viveu isso como presidente da entidade, Marcelo Conselheiro. Nos anos 90 nós fizemos uma cartilha e criamos curso para a imprensa. Porque a imprensa também não sabia o que era franqueado, não sabia o que era franqueador. Na cabeça de muito jornalista bom, competente, ninguém é obrigado a saber tudo. Franquear é colocar a marca na fachada e solta o cara, e deixa o cara aí. E não é isso, e a gente sabe. Então a gente teve que educar um pouco a imprensa, para a imprensa começar a falar. A imprensa teve um papel importantíssimo nessa evolução do franchise. Teve bastante importante também. Perfeito. Vamos reconhecer isso. Tanto que a ABF tem um prêmio para a imprensa, né, para jornalistas. Exato. E eu acho também um outro ponto importante do franchising foi quando grandes empresas, grandes indústrias começaram a adotar o franchising como canal de distribuição. Verdade, André. E os próprios fundos de investimento a investir em franchise. Existia uma certa... havia uma resistência enorme, absurda. Acho que teve uma virada grande, André, no IPO da Arezzo. Sim. Quando, de repente, os grandes investidores, os investidores institucionais... Gente, não é o IPO atual, não. Lá atrás. Porque o que aconteceu quando houve o IPO da Arezzo, a Arezzo, naquela altura, ela não tinha fábrica,
ela terceirizava a produção, ela tinha uma oficina de desenvolvimento de produtos, Sim. mas ela não fabricava, ela não era dona das lojas, a grande maioria das lojas era franqueada. Então, na verdade, foi a primeira vez que investidores institucionais acordaram e disseram assim, espera um pouco, Esse não modelo, precisa né? ter... Não Esse precisa modelo ter funciona. Não, e não precisa ter ativos tangíveis. Uma empresa pode valer muito só baseado em ativos intangíveis, que é gestão de contratos, gestão de marca. Exato. Nada, porque antes era assim, precisava ser dono da loja. Foi aí que os grandes investidores perceberam o seguinte, loja, na verdade, não é ativo, é passivo. Loja não é ativo, ativo é marca, ativo é know-how, ativo é distribuição. A Nike não fabrica produto e distribui no mundo inteiro. Quer dizer, Pessoal, e esses 3 arquitetos, né? Porque eu posso chamá-los de arquitetos. Pode chamar de dinossauros também. São arquitetos do franchising brasileiro. Tem muito do histórico da onde estamos, da contribuição de cada um deles à frente das suas consultorias, da sua trajetória pessoal, para moldar, para colocar tijolo por tijolo do franchising que a gente vive hoje, né? E que a gente também tem uma passagem super relevante, além de todas que vocês colocaram, e que eu vou pedir uma palhinha de cada um dos senhores, que é a questão da lei de franquia, né? O Brasil é diferenciado, o nosso mercado é o segundo mercado do mundo em franchising, e muita gente se deve também à regulamentação, que é simples, né? Mas que é eficaz e eficiente, não é isso, André? Sim, também. Perfeito, eu me lembro, lei deputado Magalhães Teixeira, 1994, né, que foi a primeira lei do que franchising. eu assessorei o Magalhães Teixeira. Uau, e que surgiu, isso que é interessante pensar um pouco na história, porque um amigo dele tinha sido franqueado e fortemente prejudicado por um franqueador pouco profissional naquela altura. Então, o amigo pediu para ele criar uma lei. Muito bem. Assim, então, começa por causa de um indivíduo, mas isso impactou o país. Né? Profissionalizou, né? Agora, o Magalhães Teixeira veio me procurar dizendo o seguinte, olha, eu tinha formação jurídica, era consultor, mas tinha uma formação jurídica sólida, ele sabia, e ele veio o seguinte, disse assim, ó, se eu pedir para minha assessoria jurídica, vai sair uma lei ruim. Então, porque eu não queria ajudar. Quando ele veio me falar, eu falei, nós não precisamos de lei. Eu acreditava e continuo acreditando na autorregulamentação. Ele disse, ó, eu vou criar a lei. Então, contigo ou sentigo, foi a expressão dele brincando. Era melhor é contigo ou sentigo. É melhor você vir, porque a minha assessoria jurídica vai fazer bobagem. Então eu ajudei ele a redigir a primeira lei, trouxe para a BF, um monte de advogados aqui deram palpites, saiu uma lei que eu acho que era ok, e foi muito aprimorada agora em 2020. Em 2020 comigo, quando você era presidente, e aí eu acho que deu realmente, a gente conseguiu encaixar bem os desejos, tanto de franqueadores quanto de franqueados. Né? Quer dizer, a ABF, ela tem até esse papel, não é uma associação de franqueadores, é uma associação do sistema, do franchising, e a gente conseguiu, ouvindo franqueadores, ouvindo franqueados, advogados, consultores, etc., talvez agora ter uma lei realmente que arredondou, protege as partes, para bons franqueadores e para bons franqueados, essa lei ela está muito bem escrita. E ela contempla hoje em dia, inclusive, evoluções que ocorreram aí, porque não existia e-commerce quando eu redigi a primeira versão da lei. Lógico. Não existia internet. A internet era uma coisa do exército americano, era uma coisa assim para poucos eleitos. E de repente você tem aí um e-commerce correndo solto e que precisava ser disciplinado. Né? E nas consultorias, né, no trabalho junto às empresas e aqueles que têm um bom negócio e que querem franquear, a lei embasa muito o trabalho que vai ser feito para desenvolver, não é, Cláudia? Muito. Eu acho que a lei foi assim, um marco realmente no franchise. Hoje, qualquer empresário que quer saber mais, fala, leia a lei. Para você saber um pouquinho. E daí a gente conversa. A gente sempre começa falando que existe uma lei que regulamenta, porque o empresário desinformado ele quer entrar a partir da experiência dele. E eu falo, olha, que para ser franqueador precisa ter 3 coisas muito importantes. Humildade, coragem e investimento. E às vezes as pessoas não têm humildade, porque ele sabe muito do negócio dele e acha que com franchise vai ser do mesmo jeito. Né? Sei fazer negócio, não precisa de consultoria. E ele faz errado, ele contrata franqueado com princípios ou condições, critérios errados, e ele pode colocar a marca em risco.
Então, ele precisa ter humildade para procurar ajuda, para entender as particularidades e complexidades que o franchise tem, que é um sistema de relacionamento muito forte. Né? Boa, Se claro. não entender... E a gente, só para complementar, do mesmo jeito que a gente usa a lei americana como a nossa base, né? Quer dizer, a lei brasileira se inspirou. Hoje eu tenho a honra lá de estar como chairman da Task Force do World Franchise Council, né, no Conselho Mundial de Franquias, e muitos países vêm procurar ajuda com o Brasil. Se inspiram na gente, né? Se inspiram na gente. Tanto na nossa associação, a ABF é a associação talvez mais bem vista e mais bem estruturada sem dúvida. do mercado mundial. Sem dúvida. Tá? Somos referência. Somos referência. E a nossa lei também é uma lei referência para todos os países do mundo. O franchise brasileiro é referência para fora. Você sabe que é muito engraçado, Cris? Quando comecei lá, quando eu lancei o curso que a Cláudia mencionou aqui, que é a Franchise University, agora, mês que vem, acontece a edição 84. Quando eu projetei, quando eu criei o curso, eu, que era o otimista da empresa, eu achava que ela ia chegar a 8 turmas, e aí esgotava-se o mercado. 10 vezes mais. 84 e já tem gente reservando vaga para a turma 85, quer dizer, é uma coisa impressionante. Mas quando eu criei isso, nas primeiras turmas, quem terminava o curso, podia ir com a gente para os Estados Unidos para visitar empresas franqueadoras, fazendo aquilo que a gente chama de visita de benchmark. A gente passava uma semana, 10 dias nos Estados Unidos, indo visitar McDonald's, Burger King, Holiday Inn, etc, etc. Porque para ir buscar referências, porque aqui no Brasil não havia referências. Então a gente ia lá para ver aquilo. A última visita que eu fui a um grande franqueador lá, eu olhei, e muito engraçado, sem arrogância alguma, os caras ainda estão fazendo desse jeito. Sabe assim, é muito engraçado. Evolui, nós evoluímos brutalmente. Nós evoluímos de uma forma brutal. Até porque nosso país é um país difícil. Nosso país não é para amadores. Vamos reconhecer. Eu acho que as condições macroeconômicas nos levam a ter nós temos que ser muito bons. Essa rodinha no pé de desenvolvimento. Veja o nosso sistema bancário. Do empreendedorismo que nós temos, né? As pessoas querem empreender e quantos foram beneficiados com franquia? E veja o nosso sistema bancário que dá pau no sistema bancário de qualquer outro país, porque aqui nós tivemos uma inflação que chegou a 3% ao dia. Hoje se preocupam com 3% ou 5% ao ano. Eu cheguei a enfrentar, você também, Cris, claro, 3% ao dia. Pô, Cláudia também. Eu não, hein? Não, o Marcelo mais novinho aqui. O André já... é o bebê. É o bebê. Mas, pessoal, caminhando agora para a nossa etapa final do nosso bate-papo, a gente falou daquilo que nos trouxe até aqui. Agora, vamos deixar aqui para o pessoal um pouquinho do nosso feeling, da nossa experiência e da nossa contribuição, do que são os desafios e oportunidades que vão nos levar a esses próximos 10 anos, a próxima década do franchising brasileiro, com esse mundo tão inóspito, com tantos desafios. Acho que é importante, com essa experiência, com essa trajetória que a gente tem aqui nessa mesa, a gente falar um pouquinho de desafios e oportunidades para o futuro do franchising brasileiro e mundial, André. Vamos lá. Eu acho assim, primeiro, o Brasil é um país com muita oportunidade. O Brasil é um país empreendedor por natureza. Então, a gente tem um ambiente muito interessante para o desenvolvimento do franchise. O franchise vai continuar se desenvolvendo muito fortemente aqui no mercado brasileiro, no mercado mundial. É uma solução de negócios que beneficia o franqueador, que cresce através de terceiros, com capital de terceiros, com engajamento e com a dedicação de terceiros, e é muito benéfico para aquela pessoa que quer ser dona do seu próprio negócio. Então, está mudando muito as relações trabalhistas, está acabando os CLTistas, então as pessoas vão precisar cada vez mais empreender, e a gente tem aqui no mercado de franchising condições muito bacanas. O que eu vejo, o que eu acho que as empresas franqueadoras que vão voar longe, que vão ter voos longos, são as empresas franqueadoras que têm como seu maior ativo a sua rede de franqueados. Tá? Então, assim, o franqueador, escolher bem o seu franqueado é que vai garantir o seu futuro e a sua perenidade. E este franqueado escolhido por essa rede franqueadora pode ter certeza de que ele trabalhando, ele vai conseguir ter sucesso. Então, acho que o grande segredo daqui para frente é a gente conseguir ter
franqueadores estruturados e que selecionem bem seus franqueados e franqueados que sigam a cartilha, engajados, colaborativos, com confiança, etc., que vão conseguir fazer os seus próprios negócios. Show de bola, André. Claudinha, vamos lá. Eu acho que o sistema de franquias ele vai continuar crescendo. Eu sou super defensora do sistema. Ele já é testado, comprovadamente, tecnicamente comprovado que ele é um sistema de expansão de sucesso. Agora, exige que os franqueados, os empresários entrem preparados. E daqui para frente, o nosso papel é cada vez mais orientar e fazer com que esses empresários que querem entrar no franchise se espelhem nos franqueadores de sucesso, né? Porque quantos franqueadores de sucesso nós temos aqui no Brasil que criaram riquezas? A gente tem exemplo de uma Sodier que era um negócio numa garagem e hoje a mulher tem um valor de marca que é inimaginável o que essa empresa atingiu. Então, não é só para os grandes, é para o pequeno, é para o médio, é para qualquer segmento. E sim, ele é um de sucesso, mas exige preparo. Organização, processo, tecnologia e dinheiro, investimento. Boa. Não dá para querer franquear e não ter recurso para dar o suporte que o franqueado precisa. E cuidar da última linha do franqueado. É isso que vai continuar levando o franchise para frente. Eu concordo 100% com a Cláudia. Eu tenho um exemplo dentro de casa, na prática. Meu filho é um sócio michuritário numa empresa franqueadora que é a Oakberry, que 7, 8 anos atrás era um quiosque num shopping da Avenida Paulista, e de vez em quando me pergunto qual foi a estratégia deles para começar naquele shopping. Estratégia muito simples, era o único que eles conseguiam pagar. Era um shopping novo, era o único que dava um ponto numa localização razoável pela grana que eles conseguiam pagar. Em 7, 8 anos, os caras saem de um quiosque para 52 países. Então, assim, é realmente uma monstruosidade, graças ao franchising. Foi o franchising que levou lá, então eu vejo oportunidade de montão, mas vejo 2 grandes desafios, Cris, que a gente tem que superar, né? Eu concordo com os desafios apontados pelos 2 aí, mas tem 2 que eu acho muito importantes. Primeiro é o seguinte, nós temos que mudar a mentalidade do brasileiro médio com relação à forma como vê empresários em geral. Não só franqueadores, mas empresários. O empresário brasileiro é visto como vilão. Se você analisar as novelas dos últimos 20 ou 25 anos, o vilão ou vilã da novela é sempre um empresário. Tem sempre o pobrezinho que é do bem, que é fantástico, quer casar com a filha do empresário poderoso e o empresário quer destruir o pobrezinho. É sempre assim, o empresário é o destruidor. Primeiro precisamos parar de ver empresários como malévolos, como aquela coisa terrível. O diabinho da história. Não existe emprego sem empresário. E o governo não produz um tostão. Ele tira de alguém dinheiro que foi gerado por uma empresa. Direto ou indiretamente, o dinheiro que chega lá no governo foi gerado por uma empresa ou através de uma empresa. E o segundo desafio? O segundo grande desafio, eu acho que a gente tem hoje um risco enorme nesses gurus das redes sociais que dizem que basta você mentalizar. Se você mentalizar, as coisas vão acontecer. Você pensa do jeito que você quer e a coisa vai acontecer. Cris, eu acho que eu mentalizo muito errado, porque eu estou com 70 anos de idade, estou na vida profissional desde os 16 aí, comecei como office boy com 16 anos de idade. Eu mentalizo de todo jeito, e se eu não tirar o traseirinho da cadeira e não for lá fazer acontecer, se eu não me preparar, se eu não estudar, se eu não me esforçar, eu não consigo nada. E eu não acredito que nenhum franqueador vai chegar a lugar nenhum sem planejamento, sem processo, sem ferramentas adequadas, sem um time bem preparado, sem relação, sem orientação, etc., sem uma boa relação. Quer dizer, então assim, não mentaliza e acontece, porque não é isso aí. Então, acho que esses gurus das redes sociais prestam um desserviço à comunidade do franchise e ao mundo dos negócios de forma geral. Perfeito. Fazem as coisas parecer muito fáceis quando elas não são. Perfeito. Marcelo, e aqui para a gente encerrar, suas palavras finais, aquilo que você quer deixar de mensagem para quem está aqui conosco. Olha, a grande mensagem que eu tenho deixado de forma geral é a seguinte, assim, para de se preocupar com as coisas que você não consegue controlar. Eu isso aprendi com a minha mãe, assim, não perca tempo. Eu vejo um monte de gente gastando um monte de energia para discutir a fala do presidente, a fala do opositor, a fala do ex-presidente, e o presidente do Senado, e o presidente da Câmara, e não sei o quê.
Você não controla nada disso, foca naquilo que você controla e trabalha dura. E como diz o meu amigo e meu cliente Eduardo Lira, do Gerando Falcões, vai que dá. Vai que dá. Perfeito. Claudinha? Eu acho que nós temos um grande desafio, né, que é mundial, que são as ODS, e a gente tem que trazer isso para o franchise, fazer o franchise consciente de fato, orientar as empresas franqueadoras porque elas têm uma condição de disseminar isso muito bem nas redes. Construir um mundo melhor, né? Construir um mundo melhor. Boa, Cláudia. André? E a minha, assim, permita-se errar, entendeu? Errar faz parte do jogo, faz parte do mundo empresarial. Permita-se errar, aprenda com seus erros, não erre 2 vezes sobre a mesma coisa. Não tenha compromisso com o erro, né? Não assuma compromisso com o erro. Exatamente, mas você pode errar, pode fazer de novo, e com certeza o Brasil, como eu falei, é um país maravilhoso. Enfim, aqui o nosso podcast Fala Franchising. Muito bom estar aqui com vocês, arquitetos do franchising brasileiro. Esse foi o podcast da Associação Brasileira de Franchising e esse foi um patrocínio da SULTS, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão de redes de franquias e filiais e com mais de 20 módulos integrados. Muito obrigada de estar aqui com vocês, um beijo imenso. Valeu, franchising!